Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E surgiu mais uma denúncia no São Paulo. O jornal Metrópolis conta que a Polícia Civil investiga transferências bancárias de um dirigente do São Paulo, o meia Igor Gomes. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o Igor nem está no São Paulo. Sim, ele se mudou para o Atlético Mineiro, mas essas 11 transferências são consideradas suspeitas e foram feitas por um dirigente do São Paulo ao jogador entre novembro de 2023 e maio de 2025. Importante registrar que o montante de toda essa operação é de R$ 73 mil. Grana apontada em relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, como uma movimentação que consta num inquérito que apura supostas irregularidades e lavagem de dinheiro, além da venda ilegal de camarotes, aquela investigação da temporada passada. O relatório também indica transferência a uma conta nas Ilhas Caimã, paraíso fiscal, em nome do Igor Gomes, somando R$ 46 mil. Por meio da sua assessoria, o Igor Gomes respondeu à matéria do Metrópolis, afirmando que essas transferências são referentes a um contrato de aluguel de um apartamento que ele tem vizinho ao centro de treinamento. Confesso que nem o valor me chamou a atenção, R$ 73 mil para alguém que ganha na casa dos R$ 500 mil, 73 mil entre 2023 e 2025. E a justificativa do aluguel me parece também absolutamente pertinente. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que o Tricolor anunciou Rafinha como seu novo gerente esportivo, notícia que eu já havia cravado na semana passada. Descobri quanto o Oscar quer para rescindir seu contrato com o São Paulo. Vale a lembrança de que o meio atacante já decidiu se aposentar, mas segue vinculado ao Tricolor mesmo sem receber salários desde a virada do ano. Tudo porque o Oscar aceita que nessa rescisão de contrato São Paulo não lhe pague mais salários e direitos de imagem, mas siga bancando as luvas. Prêmio pela assinatura do contrato, o vínculo entre o São Paulo e o Oscar só se encerra em dezembro de 2027. O São Paulo entende que é justo pagar tudo o que lhe deve do ano passado, mas não tem nenhum sentido pagar um prêmio pela assinatura de um contrato de 3 anos, sendo que ele só jogou 1. E essa diferença entre o que o Oscar pede e que o São Paulo entende não ser justo pagar é de $2 milhões ou 10 milhões e 600 mil reais. Se a gente dividir pelo número de meses que ainda restariam até o fim do contrato em dezembro do ano que vem, isso significa dizer que o Oscar quer receber cerca de 450 mil reais por mês, sem fazer absolutamente nada. O São Paulo justifica que não tem cabimento, especialmente no momento de enorme crise e com os problemas de saúde que o Oscar teve e que o obrigaram a se aposentar. Enquanto não houver acordo, a rescisão de contrato está descartada. Não podemos nos esquecer que em 2009, pouco depois de subir do time principal, da base para o principal, o Oscar recorreu à justiça para deixar o tricolor e conseguiu uma condenação pesada contra o seu clube do coração. Existe alguma chance de Marcos Braz virar novo diretor de futebol do São Paulo? Essa especulação ganhou força depois que ele anunciou sua saída do Remo nesse domingo. Surpresa para todo mundo, né? Afinal de contas, o Marcos Braz havia conseguido devolver o time paraense à primeira divisão do futebol brasileiro depois de 31 anos. E às vésperas do Brasileirão de 2026 acontece essa ruptura. Quero contar que o Braz decide sair do Remo por conta de uma série de problemas com o presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira. Recentemente, o Tonhão, como é mais conhecido, o presidente do Remo, efetivou Manezinho Ribeiro como diretor de futebol. E isso causou uma enorme polêmica interna. O Marcos Braz ficou muito incomodado e acabou por optar em sair do Remo às vésperas do Brasileirão. Lá em Belém, houve a especulação de que o Braz teria pedido para sair porque tinha uma proposta do São Paulo. Rui Costa seria demitido e em seu lugar o Marcos Braz, ex-Flamengo, seria contratado. Antes de gravar esse vídeo, consultei pessoas próximas ao novo presidente do São Paulo, Harry Macis, que asseguraram que não existe nenhuma possibilidade de o Braz ser contratado. O Rui Costa permanece. Apesar das várias saídas nos últimos dias, o presidente Júlio Casares renunciou, Márcio Carlo Magno acabou pedindo as contas, o Muricy Ramalho se demitiu e Milton Cruz corre o risco de cair. E reformulação grande pela qual passa o São Paulo era algo natural. As pessoas da confiança do presidente Júlio Casares estão deixando o clube. Só para completar, lembrar que Marcos Braz no Remo ganhava 250 mil reais por mês. E aqui vem informação importante e exclusiva. Dentro do São Paulo há uma ala crescente e importante próxima ao presidente Harry Macis, que defende que Alan Barcelos, o técnico do Sub-20 do São Paulo, seja efetivado no lugar de Hernan Crespo,
Já havia contado para vocês que depois da derrota para a Portuguesa, pressão interna pela demissão de Crespo aumentou. O presidente não quer tomar qualquer decisão de forma precipitada, mas posso assegurar que há um contingente importante de dirigentes que gostam demais do Alan Barcelos. E se ele conseguir ser bicampeão da Copinha de maneira consecutiva, já havia vencido em 2025, acaba de ter seu contrato renovado e pode se sagrar bicampeão em 2026, ele vai passar a ser um dos nomes cotados em caso de demissão do Crespo. Campanha do Crespo é ruim nesse sábado, mais uma derrota, 3-1 para o Palmeiras na Arena Barueri, com a ressalva de que o São Paulo conseguiu jogar bem durante a maior parte da partida. Apenas 4 pontos conquistados em 15 possíveis. Hoje o São Paulo está mais perto da zona do rebaixamento do que de se classificar para a próxima fase do Paulistão. Para completar, registrar o que disse o Crespo, que decidiu colocar ainda mais lenha na fogueira, se eximindo de culpas e justificando o atual momento para entender essa crise dentro de campo, abre aspas para o treinador. A gente chegou aqui 7 meses atrás. Casares não está, Muricy não está, Belmonte não está, o doutor não está, o fisioterapeuta não está. Então mudou tudo. Departamento médico, diretoria, presidência, é difícil demais. Talvez estejamos falando do pior momento da história do São Paulo. Você concorda com o Crespo? O que você pensa a respeito da continuidade do treinador argentino? Já uso o espaço para comentário, registra a sua opinião. Informação que eu tenho é de que o presidente novo não pretende demiti-lo por agora, mas o processo de fritura vai ganhando corpo e há uma ala importante defendendo a efetivação de Alan Barcelos. Você gosta da ideia? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, informação bem legal. O Tricolor tem desde novembro do ano passado um acordo fechado para prorrogação do contrato da New Balance. A atual fornecedora de material esportivo do São Paulo tinha vínculo até dezembro desse ano. O novo contrato, que vai ser anunciado muito em breve, prevê a extensão do vínculo até 2032. Antes da confirmação, São Paulo só precisa da oficialização e da votação, aprovação do Conselho Deliberativo, algo que deve acontecer com naturalidade, até porque o novo contrato é muito melhor do que o atual. São Paulo vai ter direito a luvas, prêmio pela assinatura do contrato. Isso sem falar em valores mínimos garantidos. Para completar, os repasses também serão maiores. Estou atrás dos números para trazer para vocês, mas posso assegurar que o São Paulo da New Balance, versão 2026 a 2032, vai receber muito mais dinheiro do que no último contrato. Até porque a New Balance está super satisfeita com as entregas comerciais do São Paulo. Expectativa é de que, com o fim da crise política e mais resultados em campo, esse retrospecto e esses resultados do que diz respeito a vendas de camisas se tornem ainda mais positivos. E o Flamengo reabriu conversas por Marcos Antônio. Nessa sexta-feira, José Boto entrou em contato com dirigentes do Tricolor para fazer chegar aos ouvidos do novo presidente do São Paulo, Harry Macis, a intenção rubro-negra de comprar o atleta. O São Paulo, como das outras vezes, demonstrou nenhuma intenção em se desfazer de seu meio-campista. Isso só vai acontecer se a proposta do Flamengo for considerada extremamente interessante. O Fla tem um trunfo, o desejo do São Paulo em contar com o volante Alan. E essa necessidade aumenta com a confirmação da ida do Alisson para o Corinthians. Mas, para que essa coisa aconteça, haverá a necessidade de o Flamengo colocar bastante dinheiro, além de ceder o Alan por empréstimo ou em definitivo. Só para completar o noticiário rubro-negro, tratativas com o West Ham seguem emperradas. O Flamengo não consegue chegar ao valor que o West Ham pede. Há a questão envolvendo o pagamento parcelado. O Flamengo quer pagar no máximo de parcelas e o West Ham exige um pagamento bem próximo de à vista, além do fato de o West Ham preferir contar com o Paquetá até o fim da atual temporada, que se encerra lá pelo mês de maio. Se isso acontecer, o Flamengo só passa a contar com o Paquetá a partir da metade do ano. A gente deve ter, na próxima semana, bons avanços em relação a essa história. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.